No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão que parecia eterno, João apertou o volante do carro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele havia acabado de ver algo que jamais imaginaria: Miguel, seu namorado secreto há 2 anos, beijando outro homem na varanda da casa de sua família durante a festa de aniversário de sua avó. O mundo parou por um instante, o riso das crianças e o som das guitarras fadistas ecoando como um zumbido distante, enquanto João sentia o chão se abrir sob seus pés. Ele não conseguiu reagir na hora. Ficou parado ali, escondido atrás de uma árvore no jardim, o coração martelando como um tambor de guerra. Miguel, o homem que jurara amor eterno em sussurros noturnos nos becos da Alfama, agora estava nos braços de Rui, o primo distante que sempre olhava para João com um ar de superioridade. Como isso podia estar acontecendo? Eles haviam planejado tudo com cuidado, esconder o relacionamento da família conservadora de João, que ainda sonhava com netos e uma vida normal. Mas agora, essa traição pública ameaçava desmoronar tudo. João dirigiu para casa em silêncio, as lágrimas borrando as luzes da ponte Vasco da Gama. Chegando ao apartamento pequeno que dividia com Miguel em Benfica, ele trancou a porta e se jogou no sofá, o peito apertado pela raiva e pela dor. Como confrontar Miguel? Admitir que os via seria revelar que estava espiando, mas o silêncio o corroía por dentro. Ele pegou o telefone e discou o número de sua melhor amiga, Sofia, a única que sabia do segredo. Sofia, ele me traiu. Na frente de todos, murmurou ele, a voz falhando. Sofia chegou em menos de meia hora, trazendo uma garrafa de vinho verde para acalmar os nervos. Sentados na cozinha apertada, ela ouviu o relato, os olhos arregalados. João, você tem certeza? Pode ter sido um mal-entendido. Rui é hétero, não é? Mas João balançou a cabeça, revivendo a cena, os lábios se tocando, as mãos entrelaçadas, o riso cúmplice. Não era mal-entendido, era uma facada nas costas. Enquanto isso, Miguel voltava da festa, o estômago revirado. Ele não pretendia que aquilo acontecesse. Rui o havia encurralado na varanda, bêbado e insistente, falando sobre experimentar algo novo. Miguel resistiu no início, mas a pressão de fingir ser apenas amigos na frente da família de João o deixou vulnerável. Um beijo rápido, ele pensou, para calar Rui e acabar com aquilo. Mas agora, o arrependimento o consumia. Ele sabia que João poderia ter visto, João sempre ficava por perto nessas festas, observador silencioso. Ao entrar no apartamento, Miguel encontrou João com os olhos vermelhos, Sofia ao lado dele como uma sentinela. O que aconteceu? Perguntou Miguel, fingindo inocência, mas o ar estava carregado de tensão. João se levantou, o corpo tremendo. Eu vi você. Com o Rui. Como pôde fazer isso? As palavras saíram como um grito abafado, e quando nas paredes finas do prédio. Miguel negou no início, mas o olhar de João o desarmou. Foi um erro, João. Ele me forçou, eu não queria. Mas João não acreditava. Forçou. Você ria. Na casa da minha família, onde eu luto todo dia para esconder quem sou. A discussão escalou, vozes altas preenchendo o espaço pequeno. Sofia tentou mediar, mas era inútil. João sentia a traição não só no coração, mas na alma. Era como se Miguel tivesse cuspido em todos os sacrifícios que faziam para manter o relacionamento vivo em uma sociedade que ainda via o amor deles como tabu. Naquela noite, João não dormiu. Ele pensou na sua família, o pai, um pescador aposentado de Setúbal, que sempre dizia que homens de verdade casam e têm filhos, a mãe, devota católica, que rezava pela salvação de João toda vez que ele evitava falar de namoradas. Como explicar isso a eles? E Miguel, o homem que o ajudara a aceitar sua sexualidade, agora o traía. Pela manhã, João tomou uma decisão impulsiva: confrontar Rui. Ele precisava de respostas, mesmo que doesse. Dirigindo até a casa de Rui em Cascais, João sentia o pulso acelerado. Rui abriu a porta com um sorriso sarcástico. João. O que você quer aqui? Sem rodeios, João perguntou sobre o beijo. Rui riu. Ah, aquilo. Foi só diversão. Miguel é fraco, sabe? Ele finge ser forte, mas no fundo, é como você, escondendo-se nas sombras. As palavras feriram como lâminas.
Rui admitiu que sabia do relacionamento deles há meses, ouvido por fofocas na família. Eu só queria testar. Ver se ele era leal. João saiu dali furioso, mas com uma clareza dolorosa. A traição de Miguel não era isolada, era parte de um emaranhado de segredos e pressões. Voltando para casa, ele encontrou Miguel esperando, olhos inchados de choro. João, por favor, me perdoa. Eu amo você. Mas João hesitou. Perdoar significaria ignorar a dor, e ele não sabia se podia. Aquele beijo não era só um erro, era o catalisador para questionar tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão. João evitou Miguel, dormindo no sofá, enquanto o silêncio entre eles crescia como uma muralha. No trabalho, como professor de história em uma escola secundária, João se distraía com aulas sobre a Revolução dos Cravos, simbolizando liberdade, mas sentindo-se preso em sua própria prisão. Ele confidenciou a Sofia sobre suas dúvidas. E se eu estiver errado em esconder isso? E se o amor verdadeiro exigir coragem? Sofia, sempre pragmática, sugeriu terapia, mas João resistia. Em vez disso, ele começou a pesquisar grupos de apoio LGBT em Lisboa, lendo histórias de outros homens que enfrentaram rejeição familiar. Uma noite, sozinho, ele assistiu a um documentário sobre o casamento gay em Portugal, legalizado há anos, mas ainda estigmatizado em círculos conservadores. Isso o fez refletir, porque ele permitia que o medo ditasse sua vida. Miguel, por sua vez, lutava com sua própria culpa. Como artista gráfico freelancer, ele passava horas no estúdio, desenhando cenas de amor proibido que ecoavam sua realidade. Ele sabia que o beijo com Rui era uma fuga da pressão, a família de João o via como o amigo solteiro, e isso o sufocava. Ele decidiu confrontar João. Nós precisamos falar sobre isso. Não só o beijo, mas tudo. Sobre nos assumirmos. A conversa foi intensa. Sentados na varanda com vista para o Tejo, eles dissecaram o relacionamento. João admitiu seu medo da rejeição familiar, Miguel confessou sua insegurança sobre ser bom o suficiente. Mas o beijo pairava como uma sombra. Você me traiu, Miguel. Como confiar de novo? Miguel jurou que era um erro único, mas João precisava de tempo. Eles concordaram em uma pausa, cada um lidando com seus demónios internos. Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar na família. A tia de João, sempre fofoqueira, mencionou o comportamento estranho de Miguel na festa. João sentiu o pânico crescer. Ele teria que escolher, confrontar a família ou perder Miguel para sempre. A tensão aumentava, e João sabia que o próximo passo definiria seu futuro. João acordou com o som do telefone tocando insistentemente. Era sua mãe, convidando-o para o almoço de domingo em casa. Traga o Miguel, filho. Ele é como da família. As palavras dela soaram irónicas em sua mente. Ele aceitou, mas com o coração pesado. Miguel, ainda no apartamento, olhou para ele com esperança. Eu vou com você. Vamos tentar agir normal. João concordou, mas o ar entre eles estava carregado de desconfiança. No caminho para a casa dos pais em Almada, eles mal falaram. João revivia o beijo em loopes mentais, questionando cada momento feliz que tiveram. Miguel tentava quebrar o gelo. Lembra da nossa viagem a Sintra? Foi lá que eu soube que te amava. Mas João só assentia, o silêncio como uma barreira invisível. Chegando à casa, o cheiro de bacalhau assado enchia o ar. A família estava reunida, pais, tios, primos, incluindo Rui, que sorria maliciosamente do canto. João sentiu um calafrio. Durante o almoço, as conversas fluíam sobre política e futebol, mas Rui não perdia a oportunidade de cutucar. Miguel, você está solteiro ainda. Deveria arrumar uma namorada bonita. Miguel corou, e João apertou o garfo com força. Após a refeição, enquanto os homens fumavam no jardim, Rui puxou Miguel para o lado. Sobre aquela noite. Foi divertido, né? Miguel o repeliu. Foi um erro. Fica longe de mim. Mas João, que observava de longe, viu a interação e interpretou mal. A raiva ferveu. Ele confrontou Miguel no banheiro, de novo. Com ele. Miguel negou, explicando, mas João não ouvia. Você é fraco, Miguel. Sempre cedendo.
A discussão vazou para a sala, chamando a atenção. A mãe de João perguntou o que estava acontecendo. Em um momento de fúria, João explodiu: Mãe, eu sou gay. E Miguel é meu namorado. Mas ele me traiu com o Rui. O silêncio caiu como uma bomba. O pai de João ficou pálido, a mãe chorou, e Rui riu nervoso. É brincadeira, né? O caos se instalou. O pai gritou: Isso não é possível. Na minha casa, não. Tios murmuravam sobre pecado e vergonha. Miguel tentou defender: Senhor, nós nos amamos. É real. Mas o pai de João o expulsou. Saia daqui. E você, João, pense no que fez à sua família. João saiu correndo, Miguel atrás dele, deixando para trás uma família em choque. No carro, João chorava. Porque eu disse isso? Agora eles me odeiam. Miguel o consolou: Foi corajoso. Mas eu não traí de novo. Você precisa acreditar em mim. João duvidava, mas o ato de se assumir o libertara um pouco. Eles voltaram para casa em silêncio, o relacionamento pendurado por um fio. Nos dias seguintes, as ligações da família não paravam. A mãe implorava para João voltar ao normal, o pai ameaçava cortar relações. João se sentia dilacerado, o amor por Miguel versus a lealdade familiar. Ele procurou um terapeuta em Lisboa, um especialista em questões LGBT. Na primeira sessão, desabafou: Eu traí minha família ao me assumir. Ou eles me traem ao não aceitar. O terapeuta ouviu, sugerindo que João explorasse suas raízes. Ele lembrou da infância, quando o pai o levava a jogos do Benfica, ensinando a ser homem. Agora, isso parecia uma prisão. Miguel, por sua vez, lidava com sua culpa, escrevendo uma carta para João: Eu errei, mas meu amor é verdadeiro. Vamos lutar juntos. Mas a sociedade adicionava camadas. No trabalho, colegas sussurravam após rumores vazarem. Um aluno perguntou: Professor, é verdade que você é gay? João hesitou, mas respondeu honestamente: Sim, e isso não muda quem eu sou como professor. Alguns aplaudiram, outros se afastaram. A pressão social o testava. Rui, sentindo-se exposto, espalhou mais fofocas, pintando Miguel como o vilão. Isso chegou aos ouvidos de amigos comuns, que escolheram lados. Sofia defendeu João, mas outros o julgaram por destruir a família. João questionava: era certo se assumir assim, ou deveria ter esperado? Uma noite, Miguel propôs uma viagem para o Porto, para reconectar. João aceitou, precisando de ar. No trem, eles conversaram abertamente pela primeira vez. Miguel admitiu inseguranças: eu beijei Rui porque me sentia invisível no seu mundo. João confessou medos: eu te amo, mas a traição dói. Eles se beijaram no vagão vazio, um momento de esperança. No Porto, passeando pela ribeira, eles viram casais gays de mãos dadas, inspirador. Mas uma ligação da mãe interrompeu: seu pai está no hospital. Ataque cardíaco. Ele culpa você. João sentiu o mundo desabar. Era culpa sua. Eles voltaram correndo, o alto trunfo se aproximando. No hospital, o pai estava fraco. Filho, por que fez isso? João chorou: pai, eu sou assim. Aceite-me. O pai hesitou, mas a mãe interveio: dê tempo a ele. Rui apareceu, fingindo preocupação, mas João o confrontou: você causou isso. Fique longe. Rui saiu, derrotado. Miguel ficou ao lado de João, provando lealdade. Mas a dúvida persistia. João decidia: perdoar ou terminar. A tensão crescia, com a família dividida e a sociedade julgando. O hospital cheirava a desinfetante e arrependimento. João sentava ao lado da cama do pai, segurando sua mão enrugada. Pai, eu não quis machucar você. O velho homem olhou para ele com olhos cansados. João, eu criei você para ser forte. Isso é fraqueza. As palavras cortaram fundo, mas João rebateu: amar não é fraqueza. É coragem. Miguel esperava do lado de fora, respeitando o espaço. Após a alta, a família se reuniu em uma reunião tensa.
Tios conservadores argumentavam contra esse estilo de vida, citando a igreja. A mãe, dividida, defendia João: ele é nosso filho. Mas o pai permanecia calado, o coração fraco simbolizando a fragilidade da aceitação. João sentiu o peso, sua escolha afetava todos. Miguel sugeriu que eles se mudassem temporariamente para um Airbnb em Évora, para respirar. João concordou, precisando de distância. Na viagem, eles discutiram o futuro. E se não pudermos consertar isso? Perguntou João. Miguel respondeu: então lutamos mais. Mas a traição ainda assombrava. Em Évora, explorando as ruínas romanas, João refletiu sobre impérios caídos, como seu mundo. Ele ligou para Sofia: estou perdido. Ela aconselhou: escolha você primeiro. Inspirado, João escreveu um diário, catalogando dores, a rejeição social, o medo de perder Miguel. De volta a Lisboa, um evento LGBT no bairro Alto os atraiu. Lá, eles viram diversidade, mas também protestos contra a discriminação. Um ativista falou sobre famílias quebradas. João se identificou, aproximando-se de Miguel. Mas Rui reapareceu, enviando mensagens ameaçadoras: vou contar tudo para o seu trabalho. João confrontou Rui em um café. Por quê? Inveja. Rui admitiu: você tem o que eu nunca terei, coragem para amar. Era uma confissão surpreendente, Rui lutava com sua própria sexualidade. João sentiu pena, mas não perdoou. Fique longe da minha vida. A ameaça de Rui se concretizou, o diretor da escola chamou João. Rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta os alunos. João defendeu-se: minha orientação não define meu ensino. Ele manteve o emprego, mas com advertência. A sociedade portuguesa, progressista na lei, ainda tinha bolsos de preconceito. Miguel, sentindo a pressão, propôs casamento: vamos oficializar. Mostrar que é sério. João hesitou, após a traição. Miguel jurou mudança. Eles planejaram, mas a família reagiu mal. O pai deserdou João temporariamente. Em uma terapia conjunta, eles exploraram Malton. O terapeuta perguntou: o beijo foi traição ou sintoma de algo maior? Miguel admitiu: foi medo. João percebeu: sua própria insegurança ampliava a dor. Um amigo traidor, antigo de Miguel, revelou que Rui planejava mais danos. João e Miguel uniram forças para confrontá-lo. Em uma reunião dramática, Rui quebrou: eu estava confuso. Desculpe. Mas o dano estava feito. João decidiu reconectar com a família. Em um jantar, ele explicou: eu amo Miguel. Aceitem ou percam-me. A mãe chorou, o pai relutou, mas cedeu um pouco: dê tempo. A tensão culminava, João perdoaria Miguel completamente. O amor sobreviveria às cicatrizes. Com o tempo passando, João e Miguel tentavam reconstruir. Eles frequentavam eventos LGBT, ganhando apoio de uma comunidade que entendia suas lutas. Mas internamente, João lutava com confiança. Uma noite, sonhou com o beijo, acordando suado. Miguel, eu ainda vejo isso. Miguel o abraçou: eu provei meu amor. O que mais preciso fazer? A resposta veio em uma crise. O pai de João sofreu outra recaída, culpando o estresse. João correu ao hospital, Miguel ao lado. Lá, o pai confessou: eu tenho medo de perder você. Era um avanço. João chorou: então me aceite. Rui, arrependido, pediu perdão em uma carta. João a leu, mas não respondeu imediatamente. Ele via Rui como espelho de suas próprias lutas passadas, repressão levando a ações destrutivas. No trabalho, João enfrentou bullying de colegas conservadores. Ele organizou uma palestra sobre diversidade, ganhando aliados. Mas um pai de aluno reclamou: não quero isso para meu filho. João rebateu: educação é sobre aceitação. Miguel, inspirado, criou uma série de artes sobre amor gay em Portugal, exibida em uma galeria. João compareceu, orgulhoso, mas viu Miguel flertando inocentemente com um admirador. A insegurança voltou. De novo, acusou. Miguel negou: é rede de contatos. A briga escalou, levando a uma separação temporária.
João ficou com Sofia, refletindo. Eu o amo, mas a dor é grande. Sofia perguntou, vale a pena lutar? João decidiu sim, mas com condições. Eles se reconciliaram em um piquenique no Monsanto. Miguel prometeu transparência. João perdoou, mas avisou, uma escorregada e acaba. A família melhorava lentamente. A mãe visitou, conhecendo Miguel melhor. Você faz meu filho feliz. O pai, relutante, enviou uma mensagem, venham para o Natal. Mas uma reviravolta, Rui revelou ser gay, pedindo ajuda. João, empático, aconselhou, mas manteve distância. Isso testou Miguel, você confia em mim perto dele? João afirmou, sim, agora sim. O clímax se aproximava com o casamento planejado. Convites enviados, mas oposições surgiram. Um tio boicotou, a sociedade murmurava. João questionava, era o certo. Os preparativos para o casamento eram um campo minado. João e Miguel escolhiam o local em Cascais, mas discussões sobre convidados revelavam fraturas. Convido o Rui, perguntou Miguel. João negou, ele causou dor demais. Miguel concordou, mas sentia pena. A mãe ajudava com flores, sinal de aceitação. Mas o pai hesitava em comparecer. Eu vou se for discreto. João rebateu, é nosso dia. Seja orgulhoso ou fique fora. No ensaio, tensões explodiram. Um amigo bêbado mencionou o beijo passado, revivendo traumas. João saiu furioso. Miguel o seguiu, passado é passado. João gritou, para mim, não. Eles cancelaram o ensaio, questionando tudo. Em terapia, desabafaram. O terapeuta sugeriu, construam confiança diária. Eles tentaram, com datas e conversas honestas. Rui reapareceu, anunciando sua própria saída do armário. Graças a vocês. João perdoou, mas manteve limites. Isso fortaleceu o vínculo com Miguel. A sociedade testava, uma reportagem local sobre casamentos gays mencionou eles, atraindo ódio online. João leu comentários, pecadores. Mas também apoio. Ele respondeu publicamente, amor é amor. O pai, influenciado, decidiu ir ao casamento. Por você, filho. Era uma vitória. Mas na véspera, Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Madrid. É temporário, mas bom. João viu como traição, agora. Quando precisamos estar juntos. Miguel recusou, você é prioridade. O casamento aconteceu sob o sol de Portugal. Votos trocados, lágrimas fluindo. Mas João sentia uma sombra, o preço pago era alto. No altar, com o oceano ao fundo, João e Miguel selaram o amor com um beijo, puro, sem sombras. A família aplaudiu, o pai com um sorriso forçado, mas presente. Amigos celebravam, Sofia chorando de alegria. Rui, convidado por último, ficou no fundo, um lembrete de lições aprendidas. A recepção foi festiva, com fado tocando, simbolizando melancolia e esperança. João dançou com Miguel, sussurrando, nós conseguimos. Mas internamente, ele contava os custos, relações familiares tensionadas, amigos perdidos, cicatrizes emocionais. Meses após, a vida se normalizava. Eles adotaram um cachorro, viajaram para o Algarve, construindo memórias. O pai visitava ocasionalmente, aceitando aos poucos. A mãe cozinhava para eles, um gesto de paz. Mas desafios persistiam. No trabalho, João enfrentava discriminação sutil, mas lutava. Miguel prosperava na arte, inspirando outros. Eles se voluntariavam em ONGs LGBT, ajudando jovens em conflito. Rui encontrou seu caminho, namorando abertamente. João o via como aliado agora, prova de redenção possível. Refletindo, João escreveu um blog sobre sua jornada, de traição a triunfo, questionando normas sociais. Valeu a pena. Ele concluía, sim, mas com sacrifícios. Anos depois, em uma noite tranquila, João e Miguel olhavam as estrelas. Se eu pudesse voltar, mudaria algo? Perguntou João. Miguel sorriu, não. Nos trouxe aqui.
A história deles é coava, amor vence, mas a que preço? E você, leitor, acha que perdoar uma traição é sinal de força ou de fraqueza?